Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Você que acompanha o Paz Cultura, você está acostumado a enxergar aqui no nosso espaço sempre cantor, compositor, sempre um artista convidado. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente daquilo que a gente tem trazido para o nosso programa. Nós vamos falar de educação física, de esporte, nós vamos falar de saúde. E para nos ajudar na nossa reflexão, o professor Carlos Chiton, que é da cidade de Muguaçu, paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, bastante fiel às Santas Missas e aceitou carinhosamente o nosso convite. Esteja bem-vindo, Chiton. Olá, padre. Eu agradeço a presença, agradeço o convite, na verdade. É uma satisfação imensa estar aqui hoje gravando com o senhor. Chiton, você foi coroinha, né? Eu estava falando com você uma vez na paróquia, na comunidade, você foi coroinha. Como foi essa experiência? Quem te levou para a igreja? Eu fui coroinha do Padre Claré, fui coroinha da igreja Santa Teresinha durante 2 anos e fui levado pela minha família. Minha família é muito católica, meu pai, minha mãe. Então, desde pequeno, eu fui à Santa Missa. Tá, e você foi com que idade para a comunidade? O termo correto é servir, né? Servir a Santa Missa. Você serviu quanto tempo? Que idade você tinha? Precisamente eu não me lembro, mas eu acredito que eu tinha em volta de uns 10, 11 anos de idade. Mas eu frequentava a missa antes ainda. Tá. E aí foi crescendo, né? Foi desenvolvendo. Naturalmente vem a escolha, né? Ou a vocação para a vida profissional. Por que educação física e quando veio isso? Eu tenho certeza que a educação física ela veio pela minha paixão ao esporte, né? Então, aos 18 anos, resolvi fazer a faculdade de educação física. Você já praticava que tipo de esportes? Na época, o futebol, o tradicional futebol, que acho que todos praticam, né? Ao domingo, né? Aos finais de semana. A pelada, né? Exatamente. Mas eu gostava de tênis, né? Sempre gostei de artes marciais. Corrida era algo que eu gostava muito, também praticava na época, então me levou a ser um professor de educação física. Na cidade de Muguaçu é bastante comum, acredito que, aliás, é bastante forte, até mais do que o próprio futebol, o judô, né? E em vista das academias. Você chegou a fazer judô? Não, o judô de Muguaçu é uma grande referência, acredito, até no Brasil. Né? Não, mas não cheguei a fazer judô. Eu fiz jiu-jitsu, hoje eu sou praticante de jiu-jitsu. Quanto você tem de altura? A altura eu tô com 1,93 m. De vez em quando o Chiton me chama para jogar voleibol, né? Mas eu confesso que eu nunca vi ele jogando. Basquete você manda bem também. Basquete eu jogo um pouco sim, mas o voleibol era só lazer mesmo. Era só para ver o padre jogando, que eu não vi ainda ele jogando. Tá, e aí depois, isso que era uma brincadeira, uma paixão, né, pelo esporte, foi criando um corpo, foi formalizando e se tornou profissão. Você fez graduação em Educação Física. Exatamente. Fiz graduação na Universidade de Santa Amaro, a Unisa. Geralmente as pessoas falam assim, olha, eu não tenho ainda uma definição vocacional, né? Eu ainda não escolhi a minha profissão. E aí a molecada, de maneira bastante arbitrária ou ingênua, né? Ela diz assim, vai fazer Educação Física, né? E como é isso? Porque a gente sabe que assim, a Educação Física é a área da saúde e é uma área bastante difícil. Exatamente. Todos ainda falam que a Educação Física nada mais é do que um curso de verão, né, onde as pessoas vão lá para se divertir, mas não é. É uma faculdade difícil de se fazer, porque 50% dela é voltada à área prática e 50% à área teórica. Então, você tem que desempenhar bem os dois lados, né? Tem que estudar e tem que ter conhecimento de causa, e não só ter o conhecimento teórico. Eu acredito que, assim como todas as outras profissões, tem que ter paixão, né? Tem que gostar. Exatamente, é isso que eu falo. Educação física, como qualquer profissão, se não tiver paixão, você não consegue ser um bom profissional. E a educação física ainda mais, porque exige muito do corpo. Então, você tem que estar 100% de saúde, mente, para poder transmitir isso para o aluno. É uma coisa, e isso, né, isso que você colocou, foi uma das motivações para a gente te trazer aqui no Paz Cultura para a gente refletir. Porque na igreja, na comunidade, a gente trabalha muito a questão da alma, do espírito, ou da cabeça, da mente também, né? Só que nós entendemos o ser humano na sua totalidade, cabeça, corpo e espírito. Então a pessoa, ela pode até ter uma espiritualidade bastante profunda, mas ela não pode deixar de observar o seu corpo. E nós também acreditamos e pregamos isso, que o corpo humano, ele é templo do Espírito Santo. E eu não tenho um step, eu só tenho esse aqui. Então ele precisa de manutenção, ele precisa de zelo, ele precisa de cuidado. E para isso nós temos os profissionais da área de educação física. Exatamente. A gente vê as pessoas na atualidade, né, procurando muitos profissionais de educação física quando passa dos 50, 60 anos de idade. Porque aí está necessitando mesmo de fazer atividade física.
E a gente tem que levar para a população que é importante, desde pequeno, você fazer essa prática dela, né? Eu ia te perguntar isso, qual a idade ideal, né, para o início da prática esportiva? Depende das modalidades, mas eu acho que a prática esportiva, a partir de 1 ano de idade, ela já é viável. No caso da natação para as crianças, né? Mas, assim, para desenvolver um corpo, uma estrutura, a partir dos 18 anos é o que a gente indica. Então, essa prática na infância, né, ou pelo menos nos primeiros anos, você como profissional, você recomenda? Recomendo, com certeza. Uma coisa que me chama bastante atenção, porque eu venho de uma geração que o espaço da criança era preenchido pelo futebol, né, ou pela corrida, enfim, pelo esporte, né? E hoje eu vejo uma transição, o jovem ele migrando da quadra, né, ou do ambiente esportivo para a internet. E não que a internet ou o computador sejam negativos, né? E, consequentemente, a gente tem perdido aí, eu acho que qualidade de vida, né? Nas nossas crianças e nos nossos jovens. Crianças, pessoas muito jovens e já com problema de obesidade. Exatamente. Eu vejo que na minha época eu jogava bola na rua, né? Colocava 2 pedras no chão, fazia os gols e jogava. Hoje em dia você vê as crianças às 8 horas da noite, às 9, já na internet, no computador, de frente para a televisão, o que está causando um sedentarismo muito grande. Hoje o Brasil é reconhecido como um dos maiores países com um índice de sedentarismo. Na sequência, após a graduação, veio algumas especializações. Por que essa necessidade de se especializar em determinadas áreas? Na época eu escolhi a pós-graduação em biomecânica porque eu atuava na área de personal trainer. Certo. Então, biomecânica nada mais é do que a análise dos movimentos. Então, a gente tem uma análise diferenciada, a gente consegue propor ao aluno, ao cliente, um treino mais específico. Tá, qual área do esporte, né, ou qual segmento mais utiliza esse serviço? Por exemplo, esse termo, para mim, eu te pergunto, né, na verdade é para esclarecer o público que nos acompanha, eu vejo a biomecânica do exercício muito utilizada pelo esporte de alto nível, o esporte competitivo. A minha área, que são jogadores de vôlei, né, que empregam muita força por causa do salto, da impulsão. O que o cara, né, dessa área, qual o método que ele utiliza, qual a análise que ele faz? Exatamente. O esporte de alto padrão está procurando muito um profissional, procura sempre, né, um profissional de biomecânica, devido a essas análises. Você vê a questão da natação. Fração de milésimos de segundo dá o campeão do vice-campeão. Certo. Então, isso nada mais é do que analisando o movimento para que ele consiga superar aquela meta, ou superar o adversário. Tá, então é formalizar aquilo, esse entendimento, esse conhecimento que até então ele era só empírico, né? E para isso precisa pesquisar, precisa estudar. Você fez mais algumas especializações? Fiz uma outra pós-graduação em gestão escolar, que me habilitou a ser diretor de escola e supervisor de ensino. Tá, então você teve essa preocupação também de ter o entendimento administrativo de uma escola, da área educacional. Exatamente. Eu fui para a área educacional como professor, né? Trabalho hoje em 2 redes públicas como professor de educação física. Atualmente, estou como diretor de escola devido a essa minha gestão escolar. Eu vou provocar o Chiton, né? E ele vai ficar um pouco bravo. Como é que está a educação pública? Como gestor, como é que você enxerga? Olha, está um pouco complicado. Comparando a minha época, a gente vê que as crianças hoje não têm aquele respaldo, não têm aquela atenção, aquele carinho dos pais. Né? Eu acho que é devido à mudança, né, que vem acontecendo. Hoje o pai e a mãe precisam sair de casa para trabalhar e acaba não dando atenção, carinho, acaba não correspondendo àquilo que a criança pede. E a criança, é ser humano, tem necessidade de ser amado. Exatamente. E a criança acaba refletindo isso na escola. Então, problemas de mau comportamento, de indisciplina, se dá isso. E aí, muitas vezes a gente não consegue nem comunicar o pai, porque a gente não encontra ele na residência. Mas, Chiton, nós não temos as reuniões, né, mensais, bimestrais ou até mesmo semestrais, né, onde a escola ela convoca o pai, né, para discutir sobre o desenvolvimento intelectual ou comportamental do filho. Não é observada essa agenda? Sim, hoje nós temos previsto, por lei, 4 reuniões anuais, né, uma por bimestre, e tem pais que nem nessas reuniões comparecem. Então, fica complicado para nós, enquanto educadores, né, fazer um direcionamento correto sem a presença dos pais. Porque a escola em si, ela consegue transmitir conhecimento, né, dar educação. Só que a gente sabe que a educação vem de casa, a educação vem do berço, né? E os pais que não se fazem presente na escola. Então, complica muito o nosso trabalho enquanto gestor, enquanto educador.
É isso que o Chiton coloca, é super, não, acho que não só importante, mas é grave, né, e é uma crítica, porque às vezes nós invertemos, né, os papéis. Então é preciso que o nosso povo, né, as nossas famílias, eles tenham entendimento sobre o seu real papel na vida das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, qual é a função da família? É educar. E às vezes o pai, Chiton, a gente percebe isso na comunidade, ele transfere essa responsabilidade para a igreja, ele transfere para a escola, né, e a função da escola não é educar. Educação, como você disse, vem de berço, vem de casa. É você pai, você mãe que tem que empregar isso na vida do seu filho. O papel da escola é alfabetizar, né? É formar culturalmente e intelectualmente. A gente sofre um pouco disso também, e por isso que eu queria ouvir o teu ponto de vista como educador, dentro da nossa realidade religiosa. A mãe, ela coloca o filho na igreja e ela cobra do sacerdote ou da catequista que o filho dele saiba rezar, saiba orar. Mas este também não é o papel da comunidade da Igreja Católica. A igreja, através da catequese, ela vai doutrinar esse indivíduo, essa criança, vai apresentar quem foi Jesus, quem é Jesus. A rezar, a criança aprende em casa com pai e mãe, né? Mas a gente tem essa situação também, né, que é real. O pai e a mãe hoje estão no mercado de trabalho, né? E como solucionar isso? O que é que a escola, o que é que vocês que são gestores educacionais estão pensando? Tem um caminho para a gente solucionar isso? Olha, nas escolas nas quais eu trabalho, a gente tenta trazer o pai para dentro da escola, né? Participar da vida do filho, né? Da vida escolar do filho dele. Então a gente está procurando atender esses pais no contraturno do trabalho. Então, muitas reuniões são feitas à noite. A escola está se adaptando à vida da comunidade, à vida da família. Exatamente, porque a gente precisa da presença dos pais. E fazendo uma reunião às 2h da tarde, às 9h da manhã, os pais não vão. Porque, afinal, eles precisam trabalhar também, né? Mas o filho merece uma atenção. E são 4 reuniões no ano, né? Eu acredito que 4 horas no ano para o filho não é muita coisa, né? Então... É melhor gastar este tempo. Eu não vejo como gastar tempo, como perder tempo, mas como investir o meu tempo na criação, na formação do meu filho. Você falou aí da graduação, né, de educação física, 2 especializações, tem mais uma. Eu concluí a 3ª agora, nesse ano, que é docência do ensino superior, que é uma área que eu acredito que ano que vem eu entre no mercado, que é dar aula em faculdades, universidades, né, ser um professor universitário. Tá, e você também abriu, né, uma empresa chamada Chiton? Exatamente. Fala um pouco da empresa Chiton. A empresa ela leva o meu sobrenome, né? Chiton é uma assessoria esportiva. A gente presta serviços em condomínio, empresas, né, locais. Na verdade, a gente leva atividade física para esses locais. Essa atividade física ela é preventiva? Por exemplo, hoje a gente está vivendo aí o auge da tecnologia, a computação, e isso tem gerado alguns males físicos, né, como, por exemplo, as tendinites, as bursites. Você vai tentar solucionar isso ou é uma orientação de um profissional que vai tentar prevenir essa situação? Na verdade, é uma prevenção. A gente trabalha com prevenção. A ginástica laboral a gente leva para a empresa o alongamento, que deveria ser feito todo dia, né? Uma rotina de alongamento. Mas que nós, de maneira bastante arbitrária, não fazemos, por preguiça ou falta do bom hábito. E aí a gente leva para um ambiente de trabalho. Então ele para ali 10 minutos do trabalho dele e faz um trabalho de alongamento, muitos específicos, né? Pessoas que trabalham sentadas, sempre alongando membros inferiores, né? Pessoas que trabalham ali no visual, tem um problema muito de cervical, então a gente procura levar essas pessoas um pouquinho de bem-estar naquele momento. Tá. E é curioso porque quando a gente é jovem, né, a gente senta de qualquer maneira, a gente assume uma postura, né, sem se preocupar com essa postura, e quando se tem 20, 25, até 30 anos, o corpo ele aceita, né, esses erros, né, mas depois dos 30, 35 anos, o próprio corpo ele começa a nos cobrar essa conta, não é isso? É verdade. E aí a gente deixa a prática da atividade física de lado ainda, né? Porque a gente vai ficando velho, vai dando aquela preguiça. Essa é pra mim, tá? O padre jogava vôlei, né? Não sei se joga ainda. Eu tô voltando aos pouquinhos, né? Eu tive que operar o ombro, né? E é engraçado, quando eu operei, as senhorinhas perguntavam, padre, mas por que o senhor está usando isso? Por que o senhor operou o ombro? Eu falei, de tanto rezar, né? Porque você não imagina que o padre ele precise correr, fazer exercício público. E por incrível que pareça, nós, a igreja, é uma crítica, né? Nós focamos muito na questão intelectual do sacerdote, mas a gente se esquece um pouco com a saúde física.
né? Então nós temos aí padres extremamente inteligentes, muito preparados emocionalmente, espiritualmente, mas com problema de diabetes, colesterol, com problema de gordura acima do peso, porque nós não tínhamos esse entendimento. E até em empresas que a gente leva ginástica laboral lá dentro, no horário de trabalho, as pessoas não praticam. Não acredito que por não gostar, por não ter afinidade à prática da educação física, na prática da atividade física. E a gente vê que as máquinas estão tomando os lugares do ser humano. Porque o ser humano ele acaba adquirindo uma dor, uma doença, e acaba se afastando do trabalho. A máquina não, ela trabalha ali 24 horas seguidas. Então a gente tenta conscientizar também essas pessoas de empresa, até mesmo em escola, a importância da atividade física. Tá. Quem é o público que mais procura a empresa Chiton? Qual é o seu público-alvo? Bom, hoje em dia o que mais procura a atividade física é o grupo da melhor idade, devido aos males, né, às dores, às doenças atuais. Então eles estão querendo uma qualidade de vida maior. E aumentou, né, a qualidade de vida do nosso idoso, né? Hoje ele está se alimentando melhor, a gente percebe na academia, as academias têm recebido e se preparado para receber esse público, até porque ele tem uma certa disponibilidade. Exatamente. E o mais importante é que os profissionais da área estão se qualificando para isso também, trazendo novos exercícios, novas atividades voltadas diretamente às pessoas da melhor idade. Tá, legal. Agora, falando de uma coisa assim bastante particular, bastante pessoal, você está se organizando para casar, né? E você procurou a comunidade, Paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, na querida cidade de Embu-Guaçu, para que a igreja, né, fosse testemunha desse dia tão importante da tua vida. Eu trago isso para a nossa pauta, porque hoje um rapaz da sua idade, os jovens, né, ou como, por exemplo, a sua noiva, não tem essa preocupação do sacramento do matrimônio, de convidar a igreja para oficializar esse sentimento, que, na minha opinião, é um dos mais elegantes da vida do ser humano, que é o amor. O porquê? Por causa da formação religiosa, é cobrança da sua família, é a sua noiva que quer entrar de noiva na igreja, ou tem algo mais profundo do que isso? Não, tem com certeza. Como nós, a minha noiva também, ela foi criada na igreja católica, ela é frequente também. Então, para nós, tem todo o lado espiritual, o lado de Deus mesmo, né? Eu acho que para nós católicos, casar e não entrar numa igreja, eu acho que não é casar. Então, aquele rito de entrar... A cerimônia. Ritual, exatamente, de entrar, a cerimônia. Eu acho que estar presente ali no altar de Deus, casando, eu acho que é o ápice para um católico. Seria o endosso de Deus sobre esse sentimento tão nobre chamado amor. Você recomenda, né, para os outros jovens? Manda um recado aí para o molecada. Com certeza. Dá um pouco de trabalho, sim, organizar um casamento, mas eu acho que quando se ama, eu acho que com certeza é válido tudo isso. E para nós cristãos, né, se vocês, a galera do Passo Cultura me perguntasse, padre, na igreja católica, né, nós temos muitos tesouros, muitas responsabilidades, mas de tudo que a igreja traz no seu seio, o que é mais importante? Família. Por isso que ela tem todo esse carinho e essa preocupação com a dispensa do sacramento do matrimônio. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, padre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco de esporte, né? E da igreja também. Da tua vida pessoal, né? Da minha vida pessoal também, né? Já abriu que eu vou casar, agora tem que convidar todo mundo. Será que vai caber na igreja? Porque ele é super querido na cidade de Embu-Guaçu e também por isso veio esse convite para fazer um pouco, né, da partilha das tuas conquistas, do teu crescimento. Em nome da equipe do Público do Passo Cultura, queria agradecer a tua presença. Muito obrigado pela presença, pelo teu crescimento, fruto da nossa comunidade e da nossa igreja. Onde é que nós te encontramos, né, até para contratar os serviços da empresa Chiton? Deixa um recado para a galera. Exatamente. Bom, hoje em dia com a ferramenta maior da mídia que é o Facebook, Carlos Chiton, só me adicionar lá. E tem um e-mail da Chiton Assessoria Esportiva, chitonassessoriaesportiva@yahoo.com.br. Só mandar um e-mail que estarei respondendo. Obrigado pela presença mais uma vez. Galera, é isso aí. Hoje o Passo Cultura falou de esporte, de saúde física, o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Deus abençoe.